Existem filmes que seguem uma fórmula, e existem filmes que simplesmente enlouquecem no meio do caminho. E Um Drink no Inferno é exatamente isso. O que começa como um suspense criminal pesado, cheio de tensão, violência e perseguição policial, lentamente se transforma em uma verdadeira insanidade cinematográfica. E o mais impressionante é que, mesmo depois de tantos anos, esse filme continua sendo uma experiência completamente única. Porque ninguém está preparado para o momento em que ele decide arrancar o freio e mergulhar no caos total. E por falar em não estar preparado, você já imaginou comprar o ingresso para assistir a um suspense de assalto realista de Quentin Tarantino e do nada dar de cara com um exército de vampiros bizarros? Pois é, o marketing de 1996 foi tão genial que escondeu completamente a parte sobrenatural, fazendo o público viver um dos maiores choques da história do cinema. Mas como a produção conseguiu manter esse segredo trancado a 7 chaves? E qual é a verdadeira origem mitológica por trás dos monstros daquele bar? Fica comigo até o final, porque hoje no Pipoca Espacial eu vou te mostrar os bastidores desse clássico que quebrou todas as regras de Hollywood. Deixe aquele like espacial, inscreva-se no canal e marque o sininho para receber conteúdo de toda a galáxia. Lançado em 1996, Um Drink no Inferno se tornou um dos filmes mais imprevisíveis e cultuados do terror dos anos 90. Misturando suspense criminal, ação, humor ácido e horror sobrenatural, o longa cria uma experiência completamente única. A história acompanha os irmãos Jekyll, 2 criminosos extremamente perigosos que estão fugindo após uma sequência brutal de crimes e assaltos. Durante a fuga rumo ao México, eles sequestram uma família e acabam levando todos para um misterioso bar perdido no meio do deserto. Um lugar decadente e aparentemente frequentado apenas por criminosos, motociclistas e pessoas estranhas. O grande diferencial do filme é justamente sua mudança radical de tom. O que começa como um thriller criminal pesado, cheio de tensão e diálogos desconfortáveis, se transforma repentinamente em um terror sobrenatural caótico, mergulhando em criaturas grotescas, violência exagerada e cenas completamente insanas. Com efeitos práticos marcantes, clima decadente, visual carregado de neon e uma trilha sonora cheia de rock e blues, Um Drink no Inferno virou um verdadeiro clássico cult do horror moderno. Uma das maiores curiosidades do filme é justamente o fato de que muita gente foi assistir sem saber absolutamente nada sobre a parte sobrenatural da história. Na época do lançamento, o marketing escondia bastante a transformação do filme, fazendo o público acreditar que estava entrando apenas em um suspense criminal violento. E quando o terror finalmente explode na tela, o choque era gigantesco. Outro detalhe interessante é que George Clooney ainda estava começando sua ascensão em Hollywood quando participou do filme. Muita gente considera esse um dos papéis que ajudaram a consolidar sua imagem como astro de ação. O personagem Seth Gecko acabou se tornando extremamente popular, justamente pelo contraste entre frieza, sarcasmo e carisma. Já Salma Hayek entrou para a história do cinema por causa da famosa cena da dança no bar. Aquela sequência virou uma das cenas mais icônicas dos anos 90 e ajudou a eternizar o visual decadente e hipnótico do filme. Curiosamente, Salma Hayek revelou anos depois que tinha medo de cobras e precisou enfrentar isso durante as gravações. O filme também utiliza muitos efeitos práticos, maquiagem pesada e litros absurdos de sangue falso. Isso dá ao longa uma aparência extremamente física e grotesca, algo que combina perfeitamente com o clima exagerado da produção. Diferente de muitos filmes modernos que dependem totalmente de CGI, Um Drink no Inferno aposta em criaturas palpáveis, maquiagens grotescas e violência visual intensa. Antes de continuarmos essa jornada pelo universo do cinema, um recado rápido digno de cena pós-créditos. O Seja Membro do Pipoca Espacial já está ativo. Se você quer acesso antecipado aos vídeos, conteúdo exclusivo e ainda ter seu nome eternizado aqui no canal como um verdadeiro apoiador da nave, é só clicar no botão aqui embaixo e conferir todos os benefícios. Agora, luzes apagadas e voltamos ao filme. Outro ponto interessante é que o bar presente no filme acabou se tornando praticamente uma lenda cult entre fãs do terror. O visual decadente, as luzes neon, a música alta e o clima de perigo constante transformam o local em um dos cenários mais memoráveis do cinema de horror dos anos 90. Além disso, o filme acabou ganhando continuações, séries e até expansão de universo ao longo dos anos, mostrando como aquela mistura improvável de ação criminal com vampiros acabou criando uma base de fãs extremamente fiel. Mas existe um detalhe em Um Drink no Inferno que muita gente acaba esquecendo por trás de toda a violência e do caos.
a construção da mitologia daquele lugar. Porque o bar não funciona apenas como cenário. Ele praticamente parece um templo amaldiçoado perdido no meio do deserto. Desde o momento em que os personagens chegam ao local, tudo transmite uma sensação estranha e desconfortável. As luzes neon, o clima decadente, os frequentadores bizarros, a música alta e o ambiente carregado fazem parecer que aquele lugar está completamente isolado do resto do mundo, como se existisse fora da realidade normal. E aos poucos o filme vai mostrando que aquilo realmente não é apenas um bar comum frequentado por criminosos e andarilhos. Os vampiros apresentados no filme possuem uma estética extremamente animalesca e grotesca, muito diferente da imagem clássica elegante e aristocrática normalmente associada ao gênero. Aqui eles parecem criaturas demoníacas, violentas e primitivas, quase como predadores vivendo escondidos naquele lugar há décadas. O visual das criaturas mistura maquiagem pesada, transformações brutais e efeitos práticos que ajudaram a criar uma identidade muito própria para o filme. E o mais interessante é justamente a ideia de que o bar funciona como uma armadilha. Um lugar criado para atrair pessoas perdidas na estrada, criminosos, viajantes e indivíduos desesperados. Durante a noite, aquele ambiente decadente parece se transformar em algo muito mais sombrio do que aparenta. Isso cria uma sensação quase folclórica, como se existisse uma lenda obscura envolvendo aquele local perdido na fronteira mexicana. O filme nunca entrega explicações completas sobre a origem das criaturas, e isso acaba deixando tudo ainda mais misterioso. Pequenos detalhes espalhados pelo cenário, símbolos antigos e algumas pistas visuais sugerem que existe algo muito maior escondido por trás daquele lugar. Inclusive, perto do encerramento do filme, existe uma revelação visual extremamente rápida envolvendo a estrutura daquele ambiente que muitos espectadores só percebem depois de reassistir. Uma imagem silenciosa, quase escondida, mas que sugere uma conexão antiga com civilizações ancestrais e uma origem muito mais sombria para tudo aquilo que aconteceu ali. Essa pequena revelação ajuda a aumentar ainda mais a mística do filme, porque faz parecer que aquele bar existe há muito mais tempo do que imaginávamos, como se fosse apenas a superfície de algo antigo, esquecido e enterrado no deserto há séculos. E talvez seja exatamente isso que transforma o local em um dos cenários mais icônicos do terror dos anos 90. Ele parece amaldiçoado, vivo e completamente isolado da civilização. O sucesso cult de Um Drink no Inferno foi tão grande que o filme acabou expandindo seu universo ao longo dos anos. Mesmo sendo uma produção extremamente única e difícil de reproduzir, Hollywood tentou continuar aquela mistura insana de terror, ação e violência sobrenatural. A primeira continuação foi Um Drink no Inferno 2, lançado em 1999. Diferente do filme original, a sequência segue novos personagens e aposta ainda mais no lado trash e exagerado do universo criado por Robert Rodrigues. Já Um Drink no Inferno 3 resolveu voltar no tempo, funcionando como uma espécie de prelúdio que explora eventos anteriores ao primeiro filme e mergulha ainda mais na atmosfera mística, envolvendo a origem das criaturas e da região desértica onde tudo acontece. Mas talvez a expansão mais interessante tenha sido a série inspirada no filme, lançada anos depois. A produção expandiu bastante a mitologia do universo, aprofundando a história dos irmãos Jekyll, explorando melhor a origem sobrenatural dos vampiros e desenvolvendo elementos apenas sugeridos no longa original. Diferente do filme de 1996, a série teve mais tempo para trabalhar o lado místico daquela história, incluindo símbolos antigos, conexões com civilizações ancestrais e toda a aura sombria envolvendo o bar perdido no deserto. Isso acabou agradando muitos fãs que queriam entender melhor aquele universo caótico apresentado de forma tão rápida no longa original. Mesmo que nenhuma das continuações tenha alcançado o impacto do primeiro filme, todas ajudaram a transformar Um Drink no Inferno em uma franquia cult extremamente lembrada pelos fãs de terror e cinema exploitation. O filme foi dirigido por Robert Rodrigues, um dos nomes mais únicos e ousados do cinema moderno. Conhecido por seu estilo acelerado, violência estilizada, humor ácido e cenas cheias de energia, Rodrigues construiu sua carreira praticamente quebrando regras de Hollywood. Antes mesmo de alcançar fama mundial, ele já chamava a atenção por conseguir produzir filmes com baixo orçamento e transformá-los em verdadeiros fenômenos cult. Seu primeiro grande impacto aconteceu com El Mariachi, filme independente gravado com um orçamento extremamente pequeno, mas que chamou atenção justamente pela criatividade absurda nas cenas de ação e pela direção dinâmica. O sucesso foi tão grande que acabou evoluindo para produções maiores, incluindo A Balada do Pistoleiro, estrelado por Antônio Banderas.
O filme virou um clássico da ação dos anos 90 e consolidou de vez o estilo exagerado e estilizado de Rodrigues, cheio de tiroteios caóticos, personagens carismáticos e visual marcante. Anos depois, ele mergulhou ainda mais fundo no cinema exploitation com Planeta Terror, uma homenagem completamente insana aos filmes trash e grindhouse antigos. O longa mistura mutilações grotescas, criaturas bizarras, sangue exagerado e humor absurdo, algo que conversa muito com o estilo visto em Um Drink no Inferno. Rodrigues sempre demonstrou paixão pelo cinema B, pelos efeitos práticos e pela sensação de caos visual proposital. Outro projeto extremamente marcante foi Machete, filme que nasceu inicialmente como uma brincadeira em trailers falsos e acabou se transformando em um longa completo. Estrelado por Danny Trejo, o filme abraça totalmente o exagero, trazendo violência caricata, ação absurda e personagens quase saídos de histórias em quadrinhos. Mas Rodrigues também mostrou que consegue trabalhar em produções muito maiores e visualmente ambiciosas, como Alita, Anjo de Combate. Diferente de seus filmes mais brutais e caóticos, Alita aposta em ficção científica, efeitos visuais avançados e uma narrativa mais emocional, mostrando um lado mais tecnológico e grandioso do diretor, sem perder sua identidade visual energética. Uma das maiores características de Robert Rodrigues é justamente essa versatilidade. Ele consegue sair de filmes independentes violentos e cheios de sangue, para aventuras futuristas gigantescas, sem abandonar seu estilo frenético de direção. E em Um Drink no Inferno, talvez esteja uma das versões mais puras dessa identidade. Um filme exagerado, imprevisível, brutal e completamente apaixonado pelo cinema de gênero. Um Drink no Inferno continua sendo um dos filmes mais imprevisíveis já feitos dentro do terror. Ele pega elementos que normalmente não funcionariam juntos e transforma tudo em uma experiência completamente insana, divertida e violenta. É um daqueles filmes que você começa assistindo sem imaginar onde vai terminar. E talvez seja exatamente por isso que ele continua tão marcante até hoje. Porque não importa quantas vezes você assista, sempre existe aquela sensação de que o filme simplesmente perdeu o controle da melhor forma possível. Então, comenta aqui embaixo. Você prefere a primeira metade criminal do filme ou o caos sobrenatural da segunda parte? E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e prepara o próximo drink. Porque aqui o terror nunca fecha as portas.